Empresas estão adotando projetos de incêndio para mais segurança nos locais de trabalho. Como identificar desde cedo uma pessoa autista? Uma receita deliciosa de caldo de mandioca com carne seca de dar água na boca. E ainda a nossa repórter Júlia Keifany vai falar com a nutricionista Ana Paula Paiva. Eu vou conversar com a nutricionista Ana Paula Paiva, que vai nos falar sobre a importância de manter uma dieta equilibrada e dos riscos das dietas radicais. E para quem curte música de qualidade, vamos saber um pouco sobre a banda Bêbados Habilidosos. Eu sou Karina Campos. E eu, Júlia Marques. O Jornal do Intervalo está começando. Você sabia que muitas empresas estão investindo em formação brigadiça para a segurança do trabalho? Pois é, diante de inúmeros casos de acidentes por incêndio, empresas estão sendo mais cautelosas quanto a isso. Confira. Uma das maiores tragédias do país, quem não se lembra do incêndio que ocorreu na Boate Kiss, que deixou várias pessoas mortas e dezenas feridas. Após o acontecido, inúmeros casos, várias empresas estão adotando projetos de incêndio. Um incêndio pode acontecer em qualquer lugar, porém o risco se torna menor com medidas de segurança, já que em momento de desespero é normal ficar em pânico e não saber lidar com a situação. Porém, em uma ação correta e eficaz é fundamental para salvar vidas. Mário Borges é um engenheiro civil em uma empresa especializada no ramo de engenharia contra incêndios. Atua como criador de projetos, na área que vai desde prevenção até a sua execução. A negligência em não adequar a edificação e enxergar como um gasto e não como um investimento, ela pode ser a diferença entre a vida e a morte e a diferença entre a perda ou não do patrimônio do empresário. Então, é uma preocupação que todo empresário deveria ter de planejar sua segurança previamente ao montar a sua empresa. O projeto em si, ele é muito proporcional a... Ele tem alguns parâmetros com base no tamanho da edificação e com base na ocupação, ou seja, na complexidade. Um projeto de um condomínio residencial, ele tem muito menos complexidade do que o projeto de uma usina de etanol, por exemplo, que tem caldeiras, ele tem reservatórios de combustíveis, né? Tem uma série de fatores de risco de segurança. Então, tem valores diferenciados. Mas, em média, a gente pode falar na faixa aí de R$ 4 a R$ 5 por metro quadrado de área construída da edificação. Esse é um valor médio de mercado para a elaboração de um projeto. Como deve ser o procedimento de fiscalizações e leis que são passadas para as empresas, é o que explica o Major Doca. A vistoria do Corpo de Bombeiro consiste na regularização do comércio em geral, com relação à Lei 4.335, que dispõe sobre prevenção e combate a incêndio no estado de Mato Grosso do Sul. As vistorias elas podem ser solicitadas em loco, nos quartéis, ou através do site do Corpo de Bombeiros do estado de Mato Grosso do Sul. Como regularizar uma edificação ou uma casa noturna que esteja com pendências? O passo é contratar um engenheiro ou arquiteto para deixar o local em condições com relação à Lei 4.335, ou seja, cumprir a legislação de acordo com as necessidades para o local. Quais são as sanções para quem não tem a licença ou esteja com a licença vencida? Desde a notificação até a multa e interdição. Investir é necessário principalmente quando se trata de segurança. Vamos falar agora sobre o autismo. Você sabe o que é? O transtorno geralmente é diagnosticado na infância e apresenta algumas características visíveis aos pais. Veja da reportagem de André Felipe. O autismo é um distúrbio que afeta a comunicação e a socialização de uma pessoa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, existem cerca de 2 milhões de autistas no Brasil. O sintoma do autismo, eles classificam num tripé, são a fala, comunicação e a interação social, né? Que são as características mais fortes, né, do autista, né? Que é aquela criança que não consegue se comunicar direito, não consegue expressar o sentimento que ela está sentindo e vive no mundo dela, né? Vamos dizer.
Segundo os estudos do pesquisador Alisson Mottri, o cérebro de uma criança com autismo tem alterações morfométricas e funcionais, isto é, pode ter várias formas ou tamanhos diferentes, e a cura para isso pode estar uma substância chamada hiperforina, encontrada na erva de São João. Os níveis de autismo variam de leve a severo. Autistas leves têm dificuldades na interação social, mas podem viver normalmente. Já o autista severo é incapaz de se comunicar e se mostra indiferente às outras pessoas. A criança leve, geralmente, ela vai desenvolver a fala. Geralmente, o autista desenvolve a fala com acima de 4 anos de idade, 5 anos de idade, quando desenvolve a fala. Então, assim, ele já é considerado mais leve. Aqueles que a gente considera assim, verbal e não verbal, né? Então, por exemplo, o autista que fala, então ele é o verbal. E aquele que não fala, ele não é não verbal. Não que ele não saiba falar, é que, na realidade, ele tem uma dificuldade na área da comunicação. Então, por isso que ele não usa a fala corretamente. Giovanni é autista. Ele é obcecado por computadores, séries e animes. Ele foi diagnosticado com autismo avançado. Ele tem grandes dificuldades na comunicação e na interação social. Olha, o Giovanni aprendeu a gostar de séries porque ele tem um irmão, é mais velho que ele ia bastante brincar em casa com os amigos, ele ficava olhando, de curiosidade, ele se interessou. A partir dali, ele nunca mais deixou. Mas desde pequenininho, o Giovanni, ele gostava de ir no computador, ele fazia joguinhos, toda a vida foi assim, toda a vida. E é assim que ele aprendeu, através do irmão dele. O Giovanni, gente, ele não estuda, né? Então, a gente não tem ainda, um futuro que ele vá fazer alguma coisa, né? Então, o que o Giovanni faz mesmo é brincar aqui, brincar dos joguinhos dele, assistir vídeo, né? E ele gosta de ir ao mercado, é isso que meu filho gosta de fazer. Ele não tem muita amizade, né? Porque por conta do autismo ele não consegue chegar muito próximo das pessoas. Mas é isso, o Giovanni, o futuro dele é incerto ainda. E com a família, ele se dá bem? Olha, com todo mundo. Você pode ver que o Giovanni é uma criança sempre alegre, né? Ele não é uma criança que a gente vê muito autista deprimido, né? Muito autista bravo, muito autista, né? Que às vezes é revoltado. E o meu filho não. Meu filho é uma criança tranquila porque ele sente que ele é amado, né? Desde pequenininho, então, como ele tem um irmão um pouquinho mais velho que ele, então a gente dá uma bronca no irmão mais velho e dá uma bronca nele. E ele vê que ele tá ali, né? Então ele tá tudo certo. Ele adora a família inteira, ele adora dormir no quarto do irmão, né? Isso ele gosta demais. Então ele sempre está perto. Ele gosta de ficar na salinha dele, mas ele sabe que a família está ali e que ele é muito amado, né? Então, por isso que eu acho que o Giovanni é uma criança tranquila, né? E feliz. Como que a mãe deve cuidar do filho que é autista? Então, primeiro você tem que ter uma persistência muito grande. Você tem que criar uma rotina para essa criança, desde ele aprender a tomar banho sozinho, se vestir sozinho, escovar dentes, os aspectos diários diário dele, da vida dele, que a gente chama AVD, né? Então, assim, o autista tem que ser ensinado mesmo. Ele não consegue imitar o comportamento humano. Então, por isso que você tem que ficar naquela questão de ensinar e sempre cobrar rotina. Porque é uma forma de diminuir a ansiedade deles e eles levarem uma vida normal, né? Sem muito estresse. Porque para eles é difícil, eles não conseguem ver o mundo nosso como nós vivemos da forma deles. Eles não têm essa questão de regras sociais, eles não entendem isso. Então, você tem que ensinar como ele deve se comportar em cada ambiente. Qual que são os tratamentos do autismo? Então, o autista, ele tem que ter um tratamento na linha comportamental, né? A gente tem vários métodos, PECs, TIT e o ABA, que é a terapia comportamental, que é uma terapia provada cientificamente, que tem êxito com os autistas. Quais são os profissionais que atendem nesse caso? Seriam um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta ocupacional e uma fonoaudióloga. É o básico, tá? Que um autista tem que ter. O tratamento do autista é terapêutico, não é medicamentoso. Alguns autistas tomam medicação para controlar a ansiedade, às vezes impulsividade, agressividade, mas isso é em último caso, entendeu? Porque o que vai realmente funcionar com ele são as terapias. E aí é o que vai fazer com que ele consiga levar uma vida
melhor possível, dentro do quadro dele que ele se encontra. Se seu filho deu sinais ou sintomas que apontam ao autismo, é fundamental procurar um especialista. No próximo bloco, veremos um prato delicioso e, claro, um pouco de bêbados habilidosos. Não sai daí, voltamos já já. Dor de cabeça, dor nas articulações e no corpo todo, febre. Se você sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. Não dê folga para o mosquito. Vamos nos unir para acabar com essas doenças. Fondis, caldos, queijos e vinhos são os pratos sazonais mais conhecidos para a população nessa época do ano. Nossa repórter Thalita Rangel vai nos ensinar como se faz uma receita deliciosa para os dias frios. E para preparar uma receita deliciosa, estou aqui no Espaço Gastronômico Dedê Sesco, para que junto dela possamos realizar uma receita nutritiva e saborosa. Vamos lá? Bom, gente, eu estou aqui com os cozinheiros Joaquim Aguiar e Dedê Sesco, que hoje vai nos ensinar uma receita tipicamente somatogrossense, né? Oi, gente, como é que vocês estão? E aí, tudo bem? Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. E os ingredientes são 300 gramas de carne seca, uma xícara de mandioca picada, uma cebola média, 4 dentes de alho, 4 tomates sem pele e sem semente, pimenta dedo de moça a gosto, 1 litro de creme de mandioca, cheiro verde a gosto, óleo. Qual que é o primeiro passo? Tá, nós vamos colocar um pouco de óleo aqui e essa carne seca aqui que tá desfiadinha, eu vou dar uma fritada nela aqui e depois eu vou colocando na sequência os temperos, cebola, alho. Vou pôr primeiro a carne, tá? Porque daí ela vai dar uma coradinha aqui. Eu acho que ela fica bem interessante, saborosa, mais saborosa. E a carne cozinhou mais ou menos por quanto tempo, Dedê? Olha, geralmente uma meia hora, né, pra ela ficar bem macia. Eu vou pôr mais um pouquinho de óleo. Porque daí eu vou pôr a cebola aqui, ó. Sim. E o alho. Eu coloquei a cebola, deixa refogar um pouquinho, ó. E daí eu vou colocar o alho. Vou deixar primeiro ela fritar um pouquinho. E agora, depois dourar um pouco a cebola, coloca o alho. Coloco o alho, ó. Também vou deixar dar uma dourada. A cebola, eu deixei ela perder a água e ela perder aquele aroma ácido. Daí eu coloquei o alho. Porque o alho, ele doura mais rápido que a cebola. Agora, vou pôr na sequência, tá bom? Tá bom. Vou pôr primeiro o tomate. Tá sem pele, sem semente, sem pele, sem semente. 4 tomates, ó. Vou pôr um pouquinho de sal já para ir temperando. Eu vou colocar a minha pimentinha dedo de moça, que eu adoro. Aqui no caso, gente, eu tirei a semente, eu vou colocar uma semente inteira. Eu gosto de caldinho para eu tomar, como nós que vamos tomar depois, né, Thalita? Não é, Japim? Eu gosto apimentadinho. Eu reservei um pouco da mandioca cozida, ó, e deixei picadinha, ó, aqui, que vai virar o caldo propriamente dito. Você pode guardar também mais caldo da carne e usar, tá? Aqui no caso eu tô usando a água, porque eu aproveitei o caldo para fazer o creme de mandioca. O creme de mandioca. Tá cheiroso? O cheiro tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Né? E cheio de surpresinhas aqui, Sim. ó, de carninha desfiada, pedacinhos de mandioca, de tomate. Olha aí, ó. O alho, a cebola. Agora eu vou pôr já o creme. Ó, ele tá bem grosso, então eu ponho ele aqui e vejo a consistência que eu quero depois, tá? Posso pôr mais, posso pôr menos. Vou deixar ele apurando um pouco no fogo, né? Vou pôr a tampa, ó. Ele vai ficar aqui, vai ferver e daqui a pouquinho a gente volta. Isso. E tá pronto agora o caldo? O caldo, olha aqui, eu vou pôr um pouquinho de cheiro verde, porque ele dá mais sabor antes de servir. Já vou desligar, ó, porque ela tá nervoso, já querendo servir.
Maravilhoso. Né? Gente, é o cheiro da nossa terra, não é? Sim. Lembra a infância isso. Nossa, esse cheiro. A comida da avó, né? Esse A tempo que comida tá frio. perfeito, Família. fica maravilhoso pra Alma, vocês. né, Thalita? Ó, Sim. Thalita, eu vou pôr aqui e você que vai ser nossa aprovadora. Né? Ah, maravilhoso. Adorei. Você adorou, né, Thalita? Ó, mais um cheirinho verde aqui. Pra dar uma Porque decorada. dá sabor Sim. e decora, ó. Thalita, nossa agora? aprovadora oficial. Cuidado, que tá muito quente, hein, Thalita? E agora, gente? Mas tem que aralhar. Apreciar. Tá quente? Ai, vamos ver, esperar um pouquinho, né? Porque, gente, tá Tá pegando muito fogo. quente? Tá pegando fogo também. Não tá muito quente? Nossa, muito bom. Parabéns, Dedê. Nossa. Ah, obrigada, maravilha. Olha, Thalita, se é pra pela falar de cultura oportunidade. gastronômica, é pra falar com essa mulher aqui maravilhosa, o Joaquim também. Obrigada, Thalita. Vamos conversar agora com a nossa repórter Júlia Keifani, que está no escritório da nutricionista Ana Paula Paiva. Voltando a falar de alimentação, eu estou com a nutricionista Ana Paula Paiva, que vai nos falar um pouco sobre os riscos de fazer dietas radicais para a perda de peso em pouco tempo. Quais são os riscos dessas dietas? Eu gostaria de agradecer a oportunidade em falar um pouquinho sobre alimentação saudável e a importância de fazer um acompanhamento nutricional. Um dos piores consequências de realizar uma dieta, dessas dietas radicais, é a questão de restringir os macronutrientes, que é o carboidrato, proteína e lipídio. O carboidrato entra como a nossa principal fonte de energia, né? A maioria das pessoas buscam esse tipo de dieta porque no início causa, sim, uma perda de peso rápida, porém, o ganho após o período de adaptação do organismo vem ao dobro, né? E uma das piores consequências é a perda de nutrientes, é a falta de vitaminas e minerais, a pessoa fica sonolenta, mal-humorada em muitos casos. Por isso que a parte mais ideal, a coisa mais ideal de fazer acompanhamento nutricional é a adequação, justamente de todas as nossas fontes de energia, né, para que haja o equilíbrio. A gente sempre fala muito em equilíbrio, tanto em qualidade quanto em quantidade. Esse é o segredo, principalmente para perder peso de forma equilibrada, no tempo correto, né? Uma perda de peso que você não vá ter o ganho rápido novamente, como essas dietas restritivas, né? Hoje em dia existem vários tipos de dieta. Dieta da proteína, que é bem conhecida, onde a pessoa acaba privando o organismo do carboidrato e faz a ingestão muito alta de proteína. No início, essa dieta tem sim um resultado, porém depois o nosso organismo sente a falta do nosso principal combustível, que é o carboidrato, e o peso volta o dobro. Por isso que a dieta restritiva nunca é o início para você ter uma melhora na qualidade de vida. Existe o risco de adquirir alguma doença metabólica? Sim, né? O que a gente chama de doença metabólica é a própria hipertensão e a diabetes, né? Que acontece muito por quê? Ou por excesso de ingestão de algum nutriente ou pela falta de ingestão de alguns nutrientes, né? Então, por isso, como eu disse anteriormente, o mais importante é que você consiga adequar as quantidades de macro e micronutrientes, né, que são carboidrato, proteína, vitaminas e minerais e lipídios, para que tenha o equilíbrio na alimentação e não ocorra o risco de desenvolver alguma dessas doenças metabólicas, que são as doenças adquiridas que a gente também chama, né, que a pessoa pode adquirir ao longo da vida, não só sem considerar a questão de genética ou de ter já nascido com alguma dessas doenças. Por que é fundamental ter o acompanhamento de um nutricionista nessa reeducação alimentar? O papel do profissional nutricionista, além de adequar as quantidades ideais, né, das necessidades de qualquer indivíduo, é poder atender a necessidade daquela pessoa, né? A gente sempre fala, o papel do nutricionista é trabalhar de forma individual e não entregar nada pronto. Talvez o que seja bom para mim não é bom para você. Então, o nosso papel é fazer essa individualidade, né? Que é o mais importante para a gente ter um sucesso em um acompanhamento nutricional e alcançar o objetivo do nosso paciente. Voltamos ao estúdio, é com vocês.
A banda Bêbados Habilidosos foi formada por amigos que dividiam da mesma paixão, o blues. Com o repertório boêmio, a banda marcou a história do blues brasileiro. E para saber mais como surgiu a banda, confira na reportagem de Daniel Santos. Boa noite, estamos aqui com o integrante da banda Bêbados Habilidosos, Marcelo Rezende. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos os telespectadores. Então, Marcelo, nesses 24 anos da banda... A gente tem uma história... Existe um período pré-banda que existia Blues Band ainda, né? O Bêbados Habilidosos surgiu a partir da Blues Band. E a banda estava se deteriorando, estava acabando já, e a gente começou a ensaiar com o Renato. Então a gente não costuma tirar uns 2 aninhos aí, deixa 22, porque esses 2 anos a gente era um negócio que a gente estava se preparando para montar o Bêbados. Tanto é que não tinha nome, era Renato e banda, ele odiava que chamava de banda. Ele e o Ednei montaram Bêbados Habilidosos, comigo e o Rodrigo, né? E no caso, o Fábio Brum e o Marcos e a Luz montaram o Banda do Velho Jack. Então essas 2 bandas surgiram a partir do Bêbados Habilidosos. É uma banda que ficou muito conhecida pelo nome, assim, no estado. Se você falar Bêbados Habilidosos, acho que praticamente todo mundo conhece. É impressionante como que o Bêbados ele rompeu fronteiras. A gente tocou em São Paulo. São Paulo foi muito bom para nós, assim, acho que foi uma grande porta que se abriu. Mas para você ter uma ideia, o que assustou muito a gente tinha fã-clube no Amapá. Tem uma banda aqui, os meninos do Facas Voadoras foram tocar lá no Amapá e falou, mas sei lá, vocês têm um fã-clube lá, velho. E temos uma galera que curte em Cascavel, no Paraná, tem um monte de gente que curte, Rio Grande do Sul. E qual que você acha que foi o show mais marcante, assim, dessa carreira de vocês? Nossa, teve uma porrada, mas esse aqui, lá em São Paulo, foi no dia 7 de setembro de 2005. Era um festival chamado Dia da Música Independente, que é o Dia da Independência, né? Uhum. E foi na frente do Monumento do Ipiranga. E quando a gente começou a tocar, me aparece o Luiz Carlini. Luiz Carlini, pra quem não sabe, ele foi o guitarrista da banda Tutti Frutti, que era a banda do primeiro disco solo da Rita Lee, quando ela saiu dos Mutantes. Depois o Carlini veio tocar com Camisa de Vênus também. Mas estava parado ali do nosso lado o Luiz Carlini e tem uma música nossa chamada Mutantes, ele pediu para tocar junto. Ele pegou a Gibson Les Paul dele, plugou lá no ampli dele e junto com o Fábio Brum, né, era o guitarrista na época, fez o som. Pô, você pensa, eu no caso, né, um moleque que sai de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, um público de 35 mil pessoas, na frente do Monumento do Ipiranga, lá em São Paulo, e você tá tocando com um ídolo teu de infância, de adolescência. Foi muito marcante por conta que partiu naturalmente dele. Ele chegou, pediu para tocar e deu uma caixa com a gente. Como que foi e por que vocês entraram em hiato? Não, o Bêbados foi o seguinte, teve muito problema interno, o Renato passou por uma fase muito autodestrutiva, ele teve um infarto, né, ele quase morreu, o médico chegou a dizer para ele, olha, você não vai ter uma segunda chance. E aí o que aconteceu? Ele ficou 6 meses, depois que ele se recuperou, ele ficou 6 meses de boa, não estava enfiando o pé na jaca como ele enfiava anteriormente, mas de repente ele voltou com força total. E aí o que aconteceu? Um belo dia ele chegou loucaço lá no palco, a gente ia tocar, ele subiu, bebaço, meteu a mão no meu ombro e falou, hoje o Bêbados acabou. E falou a mesma coisa para todos os componentes. Aí a gente, assustado, tocamos, foi acho que um dos shows mais tristes. Tocamos, cada um foi para um canto, na hora de ir embora, acertou, recebeu o cachê. Aí o Rodrigo, né, o guitarrista, ficou pé da vida e publicou na nossa página do Facebook. Após 22 anos de estrada, anunciamos o final da banda Bêbados Habilidosos. Em fevereiro de 2015 ele faleceu. Ele teve teve um AVC seguido de 7 paradas cardíacas e morreu. A minha música favorita é Mutantes. Lembro certinho o dia que a gente fez, o Renato mostrou no violão, eu já criei a linha de baixo na hora. E quando a gente terminou, a gente brincou, né? Fizemos a nossa obra-prima. E grudou que nem chiclete. É isso. Entendi, Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço aí. Valeu, galera. Eu sou Daniel Santos, pro Jornal do Intervalo. O que hoje somos não se compara ao que fomos antes, quando éramos bem mais constantes. Nem Deus no céu, nem Deus no céu, nem mesmo o céu é azul como
única coisa eternamente nova. O tempo passa e ele continua, deixando a gente à prova. Quando eu disser que te amo, diga que me ama também. O Jornal do Intervalo vai ficando por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima. Até a próxima.